Amigos, este é o canal Ouve Lá Mais Esta. Saúdo a todos vós que estáis a assistir a este vídeo. Hoje é a última vez em que eu vou falar a respeito de palavras que são pronunciadas no nosso português, mas em certas partes elas são pronunciadas de diferente maneira, embora queiram dizer a mesma coisa. Neste vídeo eu vou falar-lhes a respeito de uma passagem que foi verdadeira, só que eu vou-lhe acrescentar mais algumas palavras para que essa passagem passe a ter mais graça. Portanto, vocês, ouvintes, se realmente gostarem daquilo que eu lhes vou contar, agradeço que o compartilhem com os vossos colegas através da YouTube. Então, aí vai. Nós, em Portugal, quando dizemos a palavra meia, temos sempre que acrescentar qualquer coisa mais para acabar a frase. Como, por exemplo, meia maçã, meia colher. Se nós dissermos somente meia, aí temos a referir-nos à meia que nós enfiamos no pé. Ora, um par de meias é uma meia para cada pé ou para cada perna. No Brasil não é bem assim. Eles chamam meia ao número 6. Portanto, se eles começarem a contar 1, 2, 3, 4, 5, depois dizem meia, não dizem 6. Bom, é a maneira deles. Depois eles têm também mais algumas palavras que não fazem parte alguma da gramática portuguesa no tempo em que eu andava na escola. Como, por exemplo, um camponês, eles chamam-lhe um caboclo. É um homem que trabalha no campo. Se eles estão a falar com alguém que não sabem o nome dele, chamam-lhe cara. E se é alguém que eles não têm bastante confiança e não querem grandes amizades, eles chamam-lhe cabra. Depois há mais uma outra coisa que pertence às partes íntimas de um homem, que é os testículos. Eles chamam-lhe saca. Então, nós todos sabemos que quando se fez a primeira travessia aérea através do Atlântico de Portugal para o Brasil, essa viagem foi concretizada por dois portugueses. Um chamava-se Gago Coutinho e o outro Secadura Cabral. A viagem não foi fácil e eles estavam ansiosos para chegarem às terras brasileiras sem qualquer problema. Então, no caminho, fizeram uma promessa a eles mesmos. O Gago Coutinho disse que se chegasse ao Brasil sem qualquer problema, a primeira coisa que ele queria era uma feijoada à brasileira. Já o Secadura Cabral, como era mais macharrão e gostava muito de mulheres, disse: não, eu quando chegar ao Brasil, eu tenho que ter relações sexuais com uma brasileirinha, pois toda a minha vida ouvi dizer que elas são muito meiguinhas, tratam os homens muito bem, chamam-o benzinho e aplicam sempre o inho no fim do nome do homem. E, graças a Deus, tudo isso aconteceu. Eles chegaram às terras brasileiras, aterraram sem problema algum e foram recebidos com as honras que mereciam. Heróis, grandes homens, houve festas, muitos aplausos, não faltavam os jornalistas a fazer-lhe perguntas a respeito da viagem para que todos pudessem escrever uma história. Isso durou algum tempo e quando tudo acabou, então eles foram acolhidos pelos altos dignitários brasileiros que os levaram para o hotel, a pensão, e lá perguntaram-lhe o que é que eles mais desejavam, o que é que podiam fazer por eles. Então o Gago Coutinho diz que a coisa que ele desejava mais era uma feijoada à brasileira e logo eles deram ordens para fazer essa feijoada para ele. Já o Secadura Cabral disse: não, eu não quero isso. Eu fiz uma promessa e gostava de a cumprir, se vocês me ajudarem. Eu prometi que assim que pudesse, ia ter, ou assim que chegasse, ia ter relações sexuais com uma brasileirinha. Aí os altos dignitários ficaram assim um bocado confusos e disseram: sim, isso podia-se fazer se nos tens notificado com antecedência. Agora, neste momento, vai ser um bocado difícil e até impossível. A única coisa que podes fazer, se realmente queres cumprir essa promessa, vais ali ao fundo da rua que está lá uma casa de prostitutas. E tu
vais e fazes cumpre a tua promessa, mas vê se não te conhecem e não digas o teu nome a ninguém, porque isso não seria bonito para nós e para vocês. Vocês considerados heróis e nós, como dignitários, não ficava bom uma coisa dessas. E não falta aí jornalistas à procura de histórias para escreverem. E se eles sabem de uma história dessas, eles não a deixam passar e escrevem-na logo. E não vai ser bom para ninguém. Portanto, a melhor coisa que tens a fazer é tirares essas vestes que tens, essas roupas que tens de piloto, e vestires a roupa de um brasileiro pobre que nós chamamos, como eles chamam, de caboclo. E abaixa a cabeça e não digas nada a ninguém. E ele assim fez. Ou eles assim fizeram. Trocaram as roupas do Secadura Cabral por as roupas de um brasileiro pobre, roupas velhas, um chapéu na cabeça, e aí vai ele rua abaixo, e quando chega à casa que lhe indicaram, entra e logo foi recebido pela chefa das prostitutas, que era muito bonitas. Ele disse o que queria e ela apontou para uma mesa onde estavam umas 5 ou 6 meninas da vida e disse para ele escolher. Mas ele não as achou com grande beleza e diz: não há mais. E ela diz: só meia. Aí o Sacadura Cabral pensou que ele era obrigado a fazer sexo com elas vestidas de meias e diz: não, eu quero sem meias. Aí foi a vez da chefa das prostitutas ficar confundida e diz: menino, como é que eu posso ter aqui 100 meias? Que queria dizer 600. É o que vês. Portanto, escolhe. E se não te convém, cai fora. O Sacadura fica assim e olha para ela e diz: olha, queres a ti que és a mais bonita. E ela aceita, mas diz: sim, eu vou contigo, mas tens de pagar adiantado, o dinheiro na mão. E o Sacadura concorda. Foram para o quarto. O Sacadura nem sequer tinha cambiado o dinheiro português que tinha, nem sabia o valor do câmbio. Então agarrou numa cheia de notas e deu-lhe e disse: chega. Ela, que conhecia bem o dinheiro português e sabia bem o câmbio, viu que estava a ser muito bem paga. Então chega-se ao pé do português e diz: obrigado por escolheres eu. E começou-lhe a fazer os tais carinhos que o Sacadura tanto apreciava. Estava carinhos, mais carinhos, até que lhe passou com a mão pelos testículos e diz: tu és português, Sacadura, seu cabra safado. Aí o Sacadura ficou meio desconfiado e diz: como é que ela me conheceu? E diz: não digas a ninguém. E ela pensou que ele que era um português casado e que não queria que a esposa soubesse, e diz: está descansado, que ninguém chega a saber nada disto. E ele mete a mão ao bolso e tira mais umas massas, ou seja, uma grana, e dá-lhe, e ela concorda em não dizer nada. Bom, fizeram o que tinham que fazer, acabaram a cena amorosa e o Sacadura regressa de onde tinha vindo para junto do colega Coutinho e os outros dignitários que estavam à espera dele. Ele, ao chegar, diz: olha, tanto trabalho para nada. Assim que lá cheguei, reconheceram-me logo. E eles perguntam: mas como? E ele diz: olha, eu não sei, mas eu penso que foi pelos tomates. Pois assim que ela passou lá com a mão, soube logo que eu era português, chamou-me de Sacadura, só que o meu sobrenome ela não o pronunciou muito bem. E em vez de me chamar Cabral, chamou-me Cabra. Amigos, esta história chegou ao fim e prometo não mais falar a respeito de palavras que, pouco a pouco, em certas partes do mundo, deixam-se fazer parte do nosso português. A única solução é adaptarmos a elas e saber o lugar exato e a altura certa para as pronunciar. Eu sou o Arnaldo e prometo que no futuro, ou seja, nos próximos vídeos, eu não usarei palavras tão discretas. Se ofendi algum de vós ouvintes, peço desculpa. Obrigado e até ao próximo vídeo. Tchau!